visão dos reinos, né? Que uns atravessam o rio e outros ficam do outro lado. E aí eles dividem os seus povos. E justamente da montanha de Efraim vem esse homem. Naquele tempo não era o centro de oração, não era Jerusalém, mas era Siloé, um lugar onde o Senhor permitiu que colocasse uma tenda, um lugar para que o nome dele pudesse ser adorado. Todo judeu, final de ano, o dia de Pentecostes, o dia que, eu esqueci até o nome, o dia que todos eles se reuniam para sacrificar ao Senhor. Eles iam da sua casa, ele levava as suas ofertas, ele levava as suas contribuições e iam diante do Senhor. Eles iam sacrificar ao Senhor. E é interessante que a história desse homem, ele é entrelaçado entre duas mulheres, uma que ele amava e a outra que ele tinha filho. Interessante, né? Quando eles subiam para sacrificar, era aquela animação. Sempre Ana era tratada diferente, mas a honra de um homem naquele tempo era ter muitos filhos. Quanto mais filhos homens o homem tivesse, mais honrado ele era. E Eucana tinha bem filho homem, tinha bem filho mulher também. Então, toda vez que ele saiu para sacrificar em Siloé, era uma guerra espiritual. Por quê? A outra mulher, a Penina, ela deixava ele sair de perto e ela ficava, né? Pegava nos filhos, eu sou cheio de filho, tu não tem nada, tu é estéril. Quando fala de magro fechada, significa estéril, tu é estéril. E a mulher estéril, meus irmãos, ela tinha um problema muito sério dentro da sociedade. Se você casasse com uma mulher e ela não desse filho, pelo direito, você podia devolvê-la para o seu pai e não ter que pagar nada por isso. Então, era muito vergonhoso quando uma mulher não podia ter filhos, porque eles eram formados de tribos. Vocês lembram lá do Êxodo, né? Cada os 12 filhos de Jacó, eles são as 12 tribos de Israel. Então, para eles, quanto mais eles proliferavam, quanto mais filhos tinham, maior tinha a segurança do seu povo, mais temido eles eram e mais gente para trabalhar tinha. Tudo isso tinha muito sentido. Então, Ana, ela ia para o sacrifício todo ano, e era um transtorno na vida dela. Eu acho interessante que, na minha visão assim, de Ana, meus irmãos, ela é igual nós quando a gente ora demais. Tem coisas que a gente ora demais, só que a gente não busca aquilo que realmente que tem que ser feito. Eu sempre digo para as pessoas assim, a gente intercede por alguém, olha a nossa intercessão, devido ao nosso coração ser amável, você ter Jesus na sua vida, a gente fala assim, Senhor, eu intercedo pelo fulano, eu quero que o Senhor salve ele, cuida dele, não faz nada, não deixa acontecer nada com ele, Senhor. Só que esse tipo de oração não é feita à vontade de Deus, é a nossa, não é verdade? Porque nós estamos impondo aquilo que nós queremos que seja feito. Muitas das vezes oramos dessa forma, perdemos o foco e Deus não faz nada. Por quê, meus irmãos? Deus não é subordinado a nós, ao contrário, é nós que somos subordinados a Ele. Tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que buscamos, não depende de nada a não ser dele. Ele determina, Ele concede, Ele dá da forma e quando Ele quer. Então a oração, ela é muitas das vezes frágil, mas também tem aquela oração intensificada. Ana, eu acho interessante que quando ela desce novamente, ela vai ao templo, meus irmãos, e anos aquela mulher entrava, levava a sua porção e sacrificava, sabe? E era aquela coisa religiosa, aquele negócio que aparentemente parece que estava tudo bem, só que ela não conseguia receber aquilo que ela almejava tanto. Às vezes a gente até age desse mesmo jeito, a gente fica meio religioso, só falta botar um cartão de ponto na igreja, tal hora eu cheguei, tal hora eu voltei. Às vezes a gente age dessa forma com Deus, quando estamos querendo alguma coisa. Muitas pessoas falam,
Vem para Cristo que você vai se abençoar. Vem para Cristo que você não tem uma casa, Deus vai te dar. Vem para Cristo que você não tiver uma canoa, Deus vai te dar um rabeiro. É uma série de coisas que as pessoas falam. Mas vir para Cristo, na verdade, Jesus ele expressa isso. E quando nós chegamos até Ele, a busca nossa é salvação. Antes de qualquer coisa na nossa vida, é a salvação que vem primeiro. Entendeu? Quando você recebe a salvação, a tua oração ela muda de posição. Ana naquele dia já estava tão amargurada, estava tão, destroçada no seu lado íntimo, no seu psíquico, que ela não teve mais coragem de entrar no templo. É aquela coisa que eu estou indo na igreja direto e não acontece nada, né? E na frente da tenda tinha uns pilares. O texto fala que Ana se atraca a um pilar daquele, fecha seus olhos e começa vejam bem, meus irmãos, orar com a sua alma. Olha a diferença, clama com a sua alma. Com certeza ela estava indagando Deus o porquê da situação dela, porque ela era muito bonita. Se você vê o amor que o marido tem por ela, ela é uma mulher extraordinária. Mas aquilo ali pede aquilo na sua vida. E quando ela ora, quando ela clama, ela se derrama. Ela perde o protocolo, meus irmãos. Você já pensou? A porta do templo aqui, e você se abraça na coluna, mas o sacrifício era lá dentro. Era. Mas às vezes, para chamar a atenção de Deus, meus irmãos, nós temos que fazer coisas diferentes. Nós não podemos agir como todo o tempo do mesmo jeito. Há momentos na nossa vida, eu sempre digo isso, meus irmãos. É muito fácil ter as coisas quando nós conseguimos entender quem é Deus na sua grandeza. É muito fácil. É muito fácil. Eu assim eu vejo uma facilidade. Porque, por que, pastor? Com todas minhas falhas, com todos meus erros, com todo o meu lado carnal, que isso aqui só vai acabar no dia que Jesus vir. Meus irmãos, como que um homem como a gente ora, dobra o joelho e ora, e imediatamente Deus responde? Como que de repente uma pessoa como nós, cheia de defeito, a gente clama a um Deus que tem o poder sobre o céu e sobre a terra, e Ele faz aquilo que clamamos? Mas qual é o segredo? É a gente descer na profundeza do nosso íntimo, esquecer, meus irmãos, aquela oração rotineira que a gente faz e clamar a Deus com a nossa alma, como se nós estivéssemos orando pela primeira e última vez na vida. Imagina o pessoal entrando, o sacerdote era Eli, mas tinha seus dois filhos que já faziam sacrifício. Ele já estava bem de idade, não conseguia ver direito, já era velho, ele estava muito gordo. Colocaram ele bem na frente dali do altar, da entrada, desculpa. Quando ele olha para ele, a boca não mexia, o olho não fechava nem abria, só fazia escorrer as lágrimas. A forma como ela estava atracada na coluna. Quando a gente anda na rua, tem que ver alguém atracado no poste, qual é o nosso pensamento, meu irmão? Ficava atracado no poste, qual é a vez do juízo da gente estar bêbado? Não é verdade? Olha o profeta, até quando tu vai estar com esse teu mosto aí? Tu já está tomando um pingadinho novo essa hora da manhã? Mas sabe por que acontece isso, meus irmãos? Porque quando nós buscamos a Deus no profundo, ninguém vai entender a nossa oração. Não é para as pessoas do nosso lado se compreenderem aquilo que estão fazendo, não. Porque a nossa oração ela se tornou intranscendente agora. Ela está sendo com a alma, dentro do meu ser. E quem que habita dentro de nós? O Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, quando nós derramamos essa alma, derramamos esse coração, abrimos nosso coração para Ele, é lá que Ele vai responder. Porque na nossa visão
uma oração, nós achamos que abrindo a nossa boca e falando, Deus vai se agradar. Não é conversa, meus irmãos. Isso aí é mito que foi criado. Deus, Ele quer coração sincero, coração humilde. Pode prestar atenção. Se nós tivermos a humildade, um coração humilde, um coração sincero conosco, com nós mesmos, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. E agora Ana entra, vê o profeta amargurado ali, entra no Espírito de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com aquela mulher: vou fazer um voto com Deus. Mas tem coisa maravilhosa, meus irmãos. É por isso que eu não perco muito tempo orando, não. Faço logo um voto com Deus. Não gosto muito de 10 anos orando, não, meu irmão. Na Bíblia hoje todo mundo fez voto, foi abençoado, eu vou ficar orando 10 anos. Com Deus é assim. Quer algo? O que tu tem para oferecer? Tua vida? O que tu vai fazer para querer o que eu te dou? E aí ela entra em um propósito. Mas o que ela entra no propósito é tão profundo, porque primeiro, ela já era estéril. Quando a pessoa é estéril, qual é a vontade dela? Ter um filho, né? E era cuidar do filho, não é verdade? E ficar com ele o tempo todo. Mas Ana, quando ela se vê que ela podia entender a autoridade que o profeta tinha também, ela aproveita a situação. E ela diz: olha, meu Senhor, eu não estou bêbada, não. Eu sou apenas uma mulher atribulada. O profeta: como assim, mulher? O que é que tu tem? Vamos, né? Dá uma conversada no geral. Senhor, eu não tenho filho. Tenho uma vontade de ter um filho, não tenho. Mas olha o que ela fala, meus irmãos. Olha o que ela fala. Mas se eu achei graça aos teus olhos, o Senhor pode me abençoar. Olha, jogou em cima dele a palavra que era necessária. Por quê? Ele era o homem do sacrifício, que recebeu o sacrifício. Agora é interessante de um profeta cego, de um profeta que já estava passando o tempo, mas a essência de Deus estava sobre ele. Mulher, que seja feito da forma como tu queres. E é interessante que ela acrescenta depois, ela diz assim: se o Senhor me conceder o que eu quero, vou devolver ele para o resto da sua vida. Tem que ter muita coragem de fazer isso. Tem que ter muito peito para fazer essas coisas, meus irmãos. E é isso que é o calcanhar de Aquiles de muitos de nós. A gente pega uma bicicleta de Deus, a gente não dá carona nem pro vento. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. A gente se aposta das coisas. A gente já não quer mais ter aquela abertura para outras coisas, né? Tudo que a gente consegue, olha, foi Deus que me deu. Deixa eu sentar depois tu fala, tá suado. Se tu não estiver suado, tu senta, senão tu não senta. Então, se é de Deus que te deu, por que usa todas as Deus? A gente fala que é de Deus, mas muitas das vezes nós mesmo queremos administrar tudo. Essa mulher se despojou da sua bênção. Me perguntaram esses dias aí, ó, olha só, eu estava vendo um vídeo e me perguntaram assim: pastor, por que o senhor dizima na igreja? Eu disse: rapaz, sabe por que eu dizimo na igreja? Primeiro, eu tenho uma gratidão de Deus, porque eu lembro todas as vezes que a minha mãe varria no chão, que não tinha piso, que subia até daquela poeira, eu me lembro disso. E a minha mulher não varre mais no chão. Eu dizimo as minhas ofertas ao Senhor, porque um dia, um filho meu, ele morreu e o Senhor o ressuscitou. Eu dou meu dízimo com muito carinho a Deus, porque um dia a minha mulher ia morrendo e o Senhor trouxe de volta. Eu dou meu dízimo, meus irmãos, porque a alegria que eu sinto hoje no mundo eu não sentia. Eu dou meu dízimo porque eu tenho a alegria de ver as pessoas sendo agraciadas
Deus, está na lei, está na graça, não tem nada sobre isso. Por último, eu dou meu dízimo porque eu tenho convicção que tudo que passa pela mão não é meu, é do Senhor. Tenho nada. Um dia desse, quase eu vou a Bel, nem levar nenhuma. Eu nem vou botar com a roupa nova, Bel, de certeza. E eu botar o paletó do vovó lá, não me enterrasse mesmo. Por isso que eu, entendeu? Porque eu sei, meus irmãos, aonde eu estou amarrando a minha corda. E nós precisamos saber disso. Olha para essa mulher e não faz aquele voto, porque, meus irmãos, olha, tem muitas coisas na igreja que às vezes eu fico pensando, a pessoa não tem temor a Deus. Pastor, quando eu estiver bem, isso eu ouço muito. Quando eu estiver bem, ganhar dinheiro, pastor, eu vou ajudar na hora. Acabou de estar limpando o nariz, Paulo, de gripe com nota de 50. Não, eu não tive condições, minha luz atrasou, minha casa, aí caiu a porta, caiu a janela. É o maior erro que as pessoas fazem. A Bíblia diz que se você não consegue fazer um voto, então não faça. Pagar o voto, então nem faça. Olha só, por que não é para fazer? Porque você não está fazendo com qualquer pessoa. Quantas pessoas, eu vou parar de beber. Aí a gente, chora, dá para o joelho, enxuga o bebê. Eu parei de beber. 3, 4 dias. Fulano ali a bola está com o pneu furado, o que é? Está bêbado. Já esqueceu do propósito. Você já viu isso? E quantas pessoas não conseguem levar em frente? É como se ela fizesse algo com o ser humano. Eu fiz um voto lá com o pastor, que é comigo nada, meu irmão. Não tem voto comigo, não. Não faço voto com ninguém. Mas Ana rompe todas essas barreiras que muitas das vezes nós temos. Voltou para sua casa, ligou a televisão, comprou umas pipoquinhas, se enrolou debaixo do lençol com um camarada. O Senhor visitou ela. Primeiro mês nada da bênção, segundo mês nada, terceiro mês nada, começou a engrossar no meio. A mulher foi ver, estava grávida. E aí, meus irmãos, coisa extraordinária. A mulher estava focada na bênção. O bebê nasceu, estava novinho, mamando ainda. Sacrifício. Um ano depois. Vai, aí, mulher, vamos lá. Vamos na Celoé, sacrificar ao Senhor, levar nossas ofertas. Ela disse, vai. Eu vou cuidar. Vamos aumentar um pouco a palavra. Eu vou cuidar do meu propósito, porque quando o meu propósito estiver desmamado, eu vou levar ele de uma vez para deixar lá. A gente não consegue deixar nosso filho nem com o vizinho. A gente não consegue deixar nosso filho nem com o vizinho. Imagina chegar no tempo e dizer: está aqui, Deus me deu, estou devolvendo. Passou-se o tempo, menino desmamou. Passa de 6 anos, se eu não estou enganado, 7 anos. Não sei direito. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos para a caravana, vamos sacrificar ao Senhor. Pega as colheitas, joga em cima das carroças. Vamos levar nossa oferta a Deus. É interessante que quando ele trata isso com Ana, olha, é por isso que é muito bom ter uma pessoa de Deus no nosso lado. Quando ele fala isso, Ana fala que ia devolver o garoto lá para a casa do Senhor para servir ao Senhor. Sabe o que o Cana fala para ela? Seja feito tudo que está no teu coração. Sabe o que é isso? É concordância. Porque o problema deles dois era filho. E quando a mulher teve, ela queria dar o filho. E ela chega lá, diante do Samuel. Profeta,
Você lembra de mim que eu estava abraçado aqui nessa coluna que o senhor falou que eu estava lambrada? Eu lembro, mulher, tu? Pois é. Você lembra que o Senhor falou que Deus ia me dar um menino? Eu lembro? Pois é, está aqui o menino. Eu vim entregar ele para viver aqui na casa do Senhor. Mas o profeta fez um trato com Deus, viu? Ele ia me dar o filho, abriu a minha madre, passei a não ser mais estéril, sou uma mulher normal, mas o meu propósito com Deus é que nunca passe a navalha sobre a sua cabeça. Entregou o Samuelzinho. Imagina como o Samuelzinho ficou. Depois de entregar o Samuel, entrou no templo e foi sacrificar ao Senhor. Olha, meus irmãos, que lição que a gente toma com essa mulher. Primeiro, nada é impossível para quem conhece a Deus de verdade. Estava vendo a Natália falando do bebê, que a gente estava até orando por ele, né? A Natália falou, meu Deus, não é da nossa forma, mas Deus vai agir de alguma forma para fazer a vontade dele. A Bíblia fala que só a oração do justo move a mão de Deus. Só a oração consegue mover a mão do Senhor. E eu tenho que ser justo. E às vezes, Senhor, nós temos que ter mais atenção quando a gente abre a nossa boca para falar com o Eterno. A gente tem que vigiar para não ficar falando coisas, para depois não cairmos na descredibilidade com Deus. Vocês já perceberam, meus irmãos, que uma pessoa, por exemplo, emprestou dinheiro de você, uma vez ela não pagou, a empresta da Antônia não pagou, empresta do Bel não pagou. O que vai acontecer? Vai começar o nome dela, vai rodar entre nós, não vai? O que eu vou falar dela? Não dá dinheiro por fulano, tu vai dançar. Isso é caloteiro, meu irmão. Não é isso? Não dá nada, tu não é isso. Isso gosta de mexer com o dele. Povo de Deus, não. Nós temos que ter o nosso coração aprumado com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um trabalho, mas eu vou glorificar teu nome depois. Vou ser fiel aos dízimos, ofertas. Eu vou tirar lá da minha oferta, vou tirar do meu bolso, vou comprar uma saca de rancho, de 3 vezes para alguém. O problema é que quando tiver a bênção, meus irmãos, a gente se agrada. A gente começa a tirar a fé em Deus, coloca naquilo que não é para colocar. Eu lembro, Bel, que a gente era tão pobrezinho, né, Bel, que a família do Bel era bem concedida, o pai dele era bem. Mas o meu primeiro brinquedo foi da Shopee. Caía abacate lá na minha casa. A gente cortava aqueles pauzinhos, Bel. Lembra? Ela fazia aquele cercado, aquela cerquinha. Brincava de boi. Lembra? Eu enchia o curral de boi. Nossa, o que? Shopee. Né? Aí veio o tempo do Abil, né? Tucumã, pagava o Abil, fazia o Abil. Meu pai era pescador, trazia muito tracajá. A nossa bairro da casa era cercada, jogava os tracajá para eles, 40, 30 tracajá. E pegava, vamos brincar de tracajá. Pegava os Abil, era o redondo, fazia os pezinhos, botava na cabeça. Ah não, bora brincar de cavalo. Corria lá no final do bonitinho, o avô do Paulo, o nome dele, bolando Marajá. Isso! Lá ele tinha um terreno lá, e lá no final tinha um bananal, lembra, meu? Vamos brincar de cavalo! Vamos na Shopee. Chegava lá, cortava ele no galho das bananeiras, um pau quebrava, virava uma arrumadinha e saía esfregando o calção, a mamãe ficava feliz quando chegava lá em casa, aquela cor de feliz no fundo. E o cara pegava logo uma benção, para de fazer essas coisas. Você pode incluir essa. Pelo amor de Deus, ainda tinha que achar que ela não quebrar na primeira lombada.
gente esquece de onde nós viemos, esquecemos dos propósitos que falamos, pensamos que negociamos com Deus. Meus irmãos, a gente está muito errado. Deus, Ele sabe de todas as coisas sobre as nossas vidas. Às vezes a gente sabe que vai querer enganar, mas assim mesmo Ele é fiel, ainda que a gente seja infiel. Eu vou dar para Ele, eu sei que Ele não vai me dar nada mesmo, mas eu vou dar assim mesmo. Aí a pessoa diz: Deus me ouviu, nem me falou nada. O problema é que a justiça de Deus, ela vai dar aquela circulada, vai chegar na vida do criado. Nós, como povo de Deus, a gente tem, sabe, meus irmãos, que ter uma reverência grandiosa diante do Senhor, entender que a nossa oração, ela tem que vir de dentro. Tinha uma irmã aqui que não adianta falar o nome dela, e ela estava chateada com a pessoa, falando: ai, pastor, eu orei para Deus matar fulano. Eu disse: amigo, pelo amor de Deus, já está nesse nível, né? Pessoas falam coisas que muitas das vezes não entendem o Deus a quem você ora. Você vai entrar num templo budista, você não pode ser atrasado e você não pode entrar de sandália. Você pega a tua sandália, você bota lá no canto, você pega o tapete que está lá, aliás, o tapete que você traz de casa, chega lá, pega o teu tapete, você não pode pisar no chão. Você vem de meia, pega o teu tapete, põe e adora. Budista, meus irmãos. Você vai numa Meca, no muçulmano, pensa que tem um bebedouro lá dentro da igreja, lá dentro do templo, lá para me dar uma ceia, vou tomar uma água. Quando está meio cochilando no banco, a gente sempre vê essas coisas. 2 horas com o joelho dobrado em cima do tapete da ladinho, não levanta, não tem água, não tem nada, é ouvindo a palavra. E tu sabe qual é o Deus que eles adoram? Maomé. Maomé é o profeta deles. Entende? Eu comprei uma casa de uma mulher que batia tambor. E só a mulher falou assim: 11 horas em ponto começa. Um dia eu vim andando, disse: o que eu estava fazendo? Resolvi passar lá naquela rua, e era 11 horas em ponto, meu irmão. Foi dando 11 horas em ponto, Bel, e o tambor começou a bater. E sabe qual é o Deus que essas pessoas servem? Os orixás, para não dizer os capetais. Entendeu? E às vezes nós que conhecemos o Deus vivo, a gente é meio tolo. Eu não estou bem. Eu vou falar com os irmãos, eu vou para a igreja. Às vezes, por nós sermos tratados com tanto amor, a gente começa a fazer tolice diante de Deus. O problema é que Deus sempre tem um galho de cuia assado para dar uma lapada no cabra. Quando o cabra está pensando que nada vai acontecer, Bel, aí o Senhor olha assim: não vou dar com cuia, não, eu vou dar com o que é melhor, com o jucá. O jucá da vaca, ele faz, está durinho de novo. E você dá 3 lambadas, o jucá está em perfeito estado. É isso que muitas das vezes acontece conosco. Porque a gente olha, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus é justiça. Deus, ele abre uma montanha, tira a água de dentro para dar para um rebelde. Ao contrário, ele pega a montanha também e joga em cima do cara. Vai! Quando ele abre a montanha para dar água, é bênção, é filho, estou te dando porque eu sou teu Deus. Quando ele pega a montanha e joga em cima do camarada, é justiça, ingrato, não soube levar aquilo que eu dei. Assim é Deus. Nós todos temos que prestar muita atenção nisso. Aquele louvor aqui, que louvor lindo. Experimente isso na sua casa. Sabe? Paulo, que ainda está com a filha pequena,
Bel, que já está aí perdendo o juízo, né? Bel, já estão indo embora tudinho. Né? Porque daqui a pouco eu sou já o Bel com a Val, botando a chapa no copo, e o tempo vai passando tão rápido que a gente, né? Cheguei aqui, eu não tinha um fio de cabelo branco, a mulher disse, oi, ciúme de mim, eu era bem bonito, eu cheguei aqui bonito. Meus irmãos já ficaram dentro da frente. Corri desesperado, graças a Deus, uma amizade com uma doutora, que é gente boa, aquela mulher. Na hora me socorreu, me deu um dente, colou um dente na boca do brasileiro. Negócio é muito sério, o tempo passa. A gente tem que se evoluir, meus irmãos, no lado possível. A gente tem que evoluir no lado pessoal. A gente tem que evoluir no nosso lado profissional. E Deus, Ele sempre vai nos ouvir. Ele está nos ouvindo agora. Pelo que a palavra diz, Ele está aqui no nosso meio. Porque você é o tempo dele. E qual é o propósito que vai fazer? Vai ficar nessa oração aí de rede sem graxa? Ou vai começar a derramar na tua alma? Vai começar a olhar para o pecado e dizer, estou com nojo de ti. Não quero mais tu na minha vida. Porque é assim, meus irmãos, que nós temos que ter o pecado, sabia, inimizade com ele. A Bíblia diz que nós temos que ser inimigo do pecado, inimigo do mundo, inimigo das coisas que nos levam para longe de Deus. Agora, olha o resultado, meus irmãos, de tudo isso. Samuel, dito na Bíblia, um dos maiores profetas que Deus já levantou. Um homem conceituado, cheio da graça do Pai. Um homem que levou Israel a um conhecimento divino. E foi concebido através de um voto de uma mulher estéril. Mas qual é o teu problema? O que você busca? Qual é a tua dificuldade? Faça algo. Faça um voto com Deus. Você sabe como eu voto com Deus, meus irmãos? Quando minha mulher se conheceu, meu voto com Deus, meu. Senhor, se tu levantar essa mulher, eu vou te servir o resto da minha vida. Vai pegar dentro da minha mão. Já no desespero, porque no desespero não tem fé, né? Agoniado, entregar a menina morta para o pai, vai matar também. Mulher mal, 48 graus, se tremendo toda. Mas quando eu disse assim, está fechado, quase eu corro. Me tremei todinho. Porque quando tem. Mas a mãe deu um passamento entre mim, até de vez no chão, meio agoniado. Quase o coração, quase querendo sair pela boca. Deus falou comigo. Deus falou comigo, meus irmãos. Quase eu morro. Agora em novembro, dia 20 de novembro, mais ou menos, né, Lina? 21, 31 anos que Deus me resgatou. Me resgatou da Tatuzinho, do Corote, 61, 51, Antártica, que mais? Balada, mulherada, tudo aquilo que não me pertencia, meus irmãos, o Senhor lançou fora. Pensa que eu corro atrás desse voto? Meus filhos falam assim, papai, quando é que o senhor vem para te comprar uma casa em Manaus maior, papai? A gente se une e compra uma casa maior. O meu do meio falou assim, papai, final do ano, já vou ter minha formação, papai, o senhor nem sabe, eu tenho uma carta de 100 e pouco mil, a gente vai comprar, a gente compra um terreno, depois a gente fazer a casa. O senhor veio, eu digo, rapaz, tem que falar com o homem lá. Com quem, papai? Com o homem do voto. Eu quero perguntar para o homem do voto se já posso ir embora.
Já orei debaixo do mamoeiro, da laranjeira, do cupuaçu, do abacateiro, debaixo da tábua, debaixo da cama, nada. Então fica. Papai, seu neto está crescendo, papai, seu nem quer. Eu sei, meu filho, eu sei, mas pelas fotos eu vejo, me alegro muito com ele. Mas por que o senhor não veio de mundo? Eu falei, porque tem um voto. E minha mãe falava que um aperto de mão do homem vale mais do que um recibo. Minha mãe falava assim. Naquele tempo, né, nossos pais, está selado. Hoje, se tu fazer uma promissória, vai dar no juízo, o cara te manda. Irmãos, meus irmãos, Deus ele quer se manifestar na nossa vida de formas poderosas. Vamos abrir o nosso coração para isso. Por quê, meus irmãos? Mas pastor, por quê? Sabe o que Deus falou comigo esses dias? Eu estava lá naquela oração, Juninho, da escápula, sabe? Sem óleo, sabe, aquela que só dá aquele som, E o Senhor falou para mim assim: por que tu não pede para me mudar o teu caráter? Por que a tua oração não é para mudar a minha vida? Por que a tua oração não é para te mudar de comportamento? Como assim, Senhor? Não é fácil ser confrontado por Deus, não é fácil. Eu digo, Deus é verdade. Porque a gente quer assim, olha nós. Senhor, perdoa a Ruth. Perdoa a mãe Antônia, não quer nada com Deus, Senhor. Perdoa. Só que nós, do outro lado, está todo errado. A gente quer orar por todo mundo, mas a gente não tem coragem de dizer assim, Deus, por que eu tenho esse sentimento? Por que vem no meu juízo essa vontade de te abandonar? Por que de vez em quando eu quero sair dos teus caminhos? Por que eu não consigo ir em minha reta? Eu tenho que até parecer bêbado em curva. Arranca no meu coração as dúvidas. Vocês choraram assim, meus irmãos? Arranca no meu coração a incredulidade, Senhor. Coloca fé em mim. Tira essa oração da escápula ferruginha. Tira da minha vida esse negócio, Senhor. Muda meu caráter. Muda a minha vida, eu quero mais. E eu comecei a mudar minha oração. Mude essa situação. A gente vem 10 anos lutando. Eu estou orando por uma coisa. Eu estou orando por um negócio. Eu estou orando por isso até agora. E aí? Nada. Ô meu irmão. Vai chegar o tempo aí que a água vai subir, vai nascer uns canaranal bom aí. Pega um rabeta e empresta a bandeira do Bel. Vai lá. Se tu achar ruim o canaranal, tem um muri, né, meu? Que ele dá 70 graus lá dentro dele, meio dia, 2 horas. Cai lá dentro do murizal. Só sai daqui quando o Senhor falar comigo. Porque, meus irmãos, a maior credibilidade da nossa vida é que Deus não tem ainda oportunidade de falar com a gente. Mas por que o Senhor quer? Porque eu ouvi Deus falar comigo, meus irmãos. E desde quando eu ouvi isso aí, eu nunca mais esqueci. Eu tenho convicção que o Senhor existe. Eu não tenho Deus só porque a Sra. Antônia pregou para mim, porque a Silvia pregou para mim, porque o Júnior pregou para mim. Eu tenho Deus porque Ele se revelou a mim. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente fala assim, a gente prega o evangelho errado para os outros. Olha, meu irmão, porque você tem que se consagrar, tem que para poder Deus falar contigo. Pensa nesse corpo lindo só de pergunta, Deus falando com Deus. Tinha tomado um dia antes. Cheiro do álcool ainda estava agora. Mas o meu coração foi sincero. Se o Senhor levantar, eu. Sabe o que Deus falou para mim depois? Rapaz, suave, vira assim no meu ouvido, quase eu vou. Não se conforme, meu irmão. Minha irmã, não se conforme. Mas estou só de oração. Amém. Deus já se revelou a você?
Ainda não, mas eu sou de oração. Deus precisa se revelar a nós. Por que Moisés levou aquele povo lá perto da terra prometida? Porque Deus se revelou a ele. Por que Abraão creu tanto em Deus que ele ia ser uma grande nação? Porque Deus se revelou a ele. Ou não é isso? É preciso que a gente entenda que Deus tem que se revelar a nós. Quando Ele se revela a nós, meus irmãos, aí a gente não tem mais dúvida. Por que os discípulos morreram, mas não negaram o nome de Jesus? Porque Jesus foi Deus se revelando a eles. Naquele louvor que, voz da verdade, ele dormiu lá em casa. Sabe o que é você caminhar com Deus? Sabe o que é você cear com Deus? Sabe? Eu invejo um discípulo da Bíblia, João. João era aquele cara, Jesus não podia sentar no lugar de João, já ia escorando do lado, botando o ombro dele. João era um cara assim que tinha humildade, sabe? Não podia ver Jesus. Pensa que ele esperava, eu vou deixar todo mundo sentar para me sentar pelo último. Não! Quando Jesus chegava, ia sentar. Sentava o João para o outro lado. Queria ouvir, queria ficar perto, queria entender o que ia falar. Assim nós somos. A gente não pode ficar desconfiado de Deus, porque Deus é o nosso Pai, não? Amém? A gente tem que chegar aqui cheio de alegria, amém? Sabendo que a gente vai o quê? Adorar aquele que nos gerou. E que através do Filho dele enviado na terra, que se transformou aqui em um homem, em forma de homem, trouxe uma palavra para nós, entendemos ela, nos deu o direito de ser chamado filho. Filho, quando chega na casa do pai, ele chega animado. Não é verdade? Aquela animação toda, confiante, sabendo que a casa é do seu pai, que ele pode estar em qualquer lugar. Quando nós entendemos esse comportamento, a gente não tem mais dúvida. Não sei se eu oro, porque não sei se ele vai me responder. Quem é o filho sendo mau? Olha que Jesus falou: vocês sendo mau, um coração mau, consegue dar para os seus filhos coisas boas. Imagina o pai que está no céu. Por acaso não vai dar coisa boa para vocês se vocês pedirem? Olha que coisa linda. A Bíblia me ensina matemática, a Bíblia me ensina português, a Bíblia me ensina a guardar, a Bíblia me mostra que desperdício me leva para o buraco, a Bíblia me mostra que obediência me leva para a glória, a Bíblia me mostra que desobediência me leva para baixo, a Bíblia me mostra que amar a Deus, Deus trabalha para nós. Olha que bom, quando a gente ama. A Bíblia diz também que aqueles que não amam a Deus serão como lenha para serem lançados nas profundezas do inferno. Tudo aquilo que precisamos, a Bíblia me ensina como tratar com a minha mulher, não é verdade? A Bíblia me mostra as bênçãos, o que é tratar bem com a minha mulher. A Bíblia me mostra o que é ruim quando eu tratar ela ruim. A Bíblia me mostra como é bom eu tratar o tratamento com meus filhos. A Bíblia me mostra também como é ruim se eu não tratar meus filhos direito. Tudo tem na palavra, tudo tem em Deus, tudo tem na palavra do Senhor. E o que nós precisamos? Eu vou tomar uma ali para esclarecer a minha mente. Só se for um sacanagem, o capeta, porque o capeta que esclarece a mente de ficar rico. Toma uma, começa a ficar. Toma uma, fica com salário mínimo. Na segunda virou 2. Na terceira virou 3. Na quarta ele virou milionário. Segunda-feira ele não tem nada para comer. Porque o Satanás ilude as pessoas com as suas próprias concupiscências. Mas a igreja do Senhor, meus irmãos, suportamos tudo. Coliseu, Nero, né? Perseguição, Hitler. Estamos firmes e fortes para a glória do nome do Senhor.
se submeter sobre a igreja do Senhor. Amém? Tem alguém que quer receber a oração? Vem aqui na frente. Hoje eu quero fazer uma oração pelo Ender. Ender, vem aqui na frente, Ender, em nome de Jesus. Cris, bota aquele louvor aqui. Jesus, eu quero declarar seu nome.